Alô, comunidade acadêmica da Facene Famene! Sexta-feira, dia de videocast Nova Esperança. Vamos lá, Iago! Vamos embora, Anny Gomes. Mais um videocast Nova Esperança. Queremos agradecer a participação de você. Tem assistido, tem compartilhado, tem comentado, tem dado sugestões também, né, Ana? Para a gente poder desenvolver esse trabalho aqui, que obviamente ajuda toda a comunidade acadêmica. Exatamente. Continuem assim, tá, gente? Com muitos likes, compartilhando bastante e encaminhando pra gente, claro, o que vocês querem acompanhar aqui nesse nosso bate-papo. Nessa temporada a gente está, inclusive, dando muita voz aos pedidos que vocês estão aqui fazendo para que a gente possa estar abordando nessas nossas conversas. Hoje, por exemplo, é um pedido da galera. Exatamente. Nossa convidada de hoje é, inclusive, uma parceira da nossa instituição, Grande Mayra parceira. Caroline, aí, que vem mudando a realidade de um bairro. Né? Como é que é isso, Iago? Como assim? Como é que tudo isso funciona? Minha querida, primeiramente, seja muito bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Nossa instituição. Seja bem-vinda mais Muito uma obrigada, vez. Anny, muito obrigada. Naira vai contar um pedacinho agora da história dela, porque ela é muito forte, é muito bonita, e eu preciso que você agora não desgrude dessa tela, preste atenção, que Naira vai contextualizar pra gente. Dá para voltar no tempo e falar um pouquinho do começo? É o comecinho ali. De onde tudo isso surgiu esse amor pela educação? Pois pra é. gente, né? E o meu amor pela educação, ele surgiu de uma forma muito, assim, esporádica. Foi assim, algo que não era algo que eu vinha... Deslumbrando ali, Não. foi acontecendo. Foi de Não. repente? Na verdade, quando a gente vai vendo de agora para trás, a gente vai vendo que não foi tão de repente assim, né? Eu sou filha, neta, sobrinha de professores. Então a educação já estava lá e a gente acaba que não vê muito, né? E aí eu entrei na universidade, a minha vontade era outra área que não fosse educação, né? Eu queria passar em concurso público, eu queria, enfim, outras áreas, mas aí eu entrei no meu estágio em uma escola. Aí E foi aí, sua determinante. gestão aí, Nunca mais Fantástico. voltei. Apaixonou-se, nunca né? mais, Isso é nunca legal, mais. porque você vê que você faz com paixão aquilo É que você, verdade, né, é almejou, verdade. assim. Não almejou no sentido de, poxa, eu tinha outros sonhos. Exato. Mas durante o processo a gente até falou sobre mudança, lembra no outro videocast? Sim, sim. Falando sobre um pouquinho sobre mudança, sobre comportamento, sobre mudar de Questão de profissão, carreira. questão de carreira. É. E hoje você se tornou-se, né, uma gestora educacional e Exatamente. respeitada. Conta pra gente um pouquinho dessa realidade, porque a gente sabe, a gente conhece que da Escola Crescer, Sim. né, ela é gestora educacional da Escola Crescer, que é uma nossa parceira há muito tempo. E a gente vê que você vem realmente mudando a realidade do bairro. Né? Você vê que a Escola Crescer hoje, ela começa a ser um pouquinho assim, poxa, é um destaque ali entre as outras escolas, e esse diferencial acho que vem muito da sua paixão. Ó, para quem não conhece, a escola que a Naira conduz, ela fica lá no bairro das Indústrias. Das indústrias, né? né? Lá no lado do distrito industrial aqui de João Pessoa, que é um bairro de periferia, mais afastado, né, do centro, dos bairros da praia, mas a escola lá está realmente como uma semente que você planta ali, está construindo já uma árvore, florindo com muita mudança. É a imagem que a gente tem da escola ali, né? É verdade. A Escola Crescer, ela veio também de uma forma bem espontânea na minha vida. Eu já trabalhava na educação, era algo que eu amava fazer no local onde eu estava. E assim, eu não tinha nenhuma perspectiva de hoje estar na gestão de uma escola. Só que aí eu comecei a perceber que a educação ela não estava indo muito de forma igualitária para todo mundo. E embora, lógico, né, quando a gente parte para a educação superior, a gente sabe que tem muito das instituições públicas e privadas, mas na escola da educação básica, Isso. eu acredito que está tudo mesmo lá no mesmo barco, até porque tudo é muito da mesma forma, né? Tudo tido do mesmo jeito. Tem Então, razão. como a gente vai trabalhar isso de forma igualitária? O porquê que não está sendo trabalhado? Quando eu cheguei no bairro das Indústrias, era um bairro que eu não conhecia, né? Era um bairro realmente desafiador, porque eu não conhecia absolutamente nada, nem ia. E quando eu cheguei lá, eu vi que realmente a educação ela não estava de uma forma tão igualitária assim, que a gente via as referências que a gente tinha nas escolas que não eram, né, naquele local. Umas escolas modelos, assim. Quando eu fui lá, caramba, eu disse, não, tem alguma coisa errada, eu preciso trazer evolução para aqui para o bairro. Não, e o espírito né? empreendedor, né? De você sentir essa realidade, de você, poxa, apostar E naquilo ali. desafiador, Desafiador, porque sem não tinha dúvidas. ninguém lá Não, fazendo isso. não, as escolas eram mais do mesmo. Sim, sim. Né? Eram coisas assim que você via que não tinha muito uma evolução lá dentro. Você não vê que tinha desenvolvimento coisa, educacional. né? Era De trazer- mais do mesmo. E aí foi quando a gente
construiu a escola do zero, porque aí a estrutura também foi algum diferencial. Mas isso é bom porque é um planejamento. Você faz o planejamento da forma que... É tipo assim, você já sabia o que precisava fazer já aqui na sua mente e disse, agora eu vou começar a tocar essa minha ideia. Sim, e aí a estrutura foi feita do zero, a gente começou a ter, eu pensava o quê? Não, as salas de aula da educação infantil, elas precisam ser abertas, elas precisam ser amplas, né? Tem que ter uma varanda na sala de aula, que era algo que realmente era impensado. Verdade. E na sala de aula a mesma coisa, 4 paredes, uma porta, né? Um quadro. Um quadro. Não, a gente tem que fazer diferente. E foi isso que acabou que conquistou também as famílias que hoje fazem parte da nossa escola, né? E a nossa escola está crescendo cada dia mais. Começou num ano que a gente se destacou muito pelos nossos projetos, pelas nossas atividades, que é sempre fora, é sempre pensando na comunidade, no bem-estar comum. E aí a gente veio 2020, uma pandemia, Mas e aí começou em 2019. Não, calma. Um capítulo à parte. Um Olha, ano de tá sonho pandemia. realizado, de vendo as coisas Sim. acontecer e veio o que foi a pandemia, né? E eu fiquei bem na minha vez, eu tive que trabalhar com uma gestão educacional que ninguém tinha trabalhado antes, porque nenhum gestor educacional me diga que está preparado para fechar a escola. Não Não. tá. O mundo anda, Não. acontece as coisas, mas a escola está lá, aberta. Exato. Eu nunca vi isso na minha vida. Acho que na nossa geração Nunca Não. tinha acontecido algo nesse É sentido. a geração dos pais, da gente, não Exatamente, existia não isso de tinha. fechar a E escola, né? bem na minha vez, no ano que a gente ia bombar, porque todos os pais começaram a procurar a nossa escola. Aconteceu o que aconteceu. Né? Os anos o que a gente conseguiu em janeiro, a gente perdeu em março. É. Né? E aí a gente teve que pensar como a gente vai agir, né? Como a gente vai pensar a educação num sentido de pandemia, que todo mundo está em casa, todo mundo está com medo, né? E veio lei, e veio liminar, e veio isso, e veio E aquilo. abre, fecha, O que abre, a fecha. gente vai fazer? Né? E foi aí que também a gente pensou em uma forma estratégica, né? E aí a gente teve que bolar, e quando eu digo a gente sempre, eu e meu esposo, que a gente está trabalhando na gestão, eu da parte pedagógica e ele na parte administrativa, e aí foi quando a escola, ela estava mal porque a gente não estava com alunos, a gente estava, né, com os alunos em casa, os alunos não estavam vindo para a escola, mas ao mesmo tempo a gente começou a desenvolver estratégias para que a educação ela não fosse prejudicada. Para não parar, né? Não pode, então, não dava pra parar. as aulas que a gente fazia durante o dia, os professores, a gente teve que chamar os professores para perto, né, e trabalhar em equipe, os professores entenderem, e aí realmente eu também sou muito grata a essa equipe pedagógica, porque inclusive está comigo até hoje, e que acreditou, legal. né, acreditou, tá lá comigo desde o início, a gente só faz Isso é agregar, bom só demais. faz juntar mais pessoas, Muito né, bom. e aí o que aconteceu, os professores acreditaram nessa nossa ideia, e começou aula manhã, tarde, ao vivo, à noite gravado, e os meninos lá. E aí, o que aconteceu? Quando eu comecei a abrir campanha de matrícula para 2021, muitos pais buscaram a nossa escola porque disse que toda vez que chegava na casa de algum aluno que era da nossa Ele escola, o menino estava estava assistindo aula. estudando. Ah, olha aí. Eu Isso só- é ótimo. Exato. Então, por mais que não tenha sido algo pensado para uma propaganda da escola, foi algo realmente relacionado à preocupação da gente. É, mas de não genuíno, né, perder de o ano. vocês. Isso mostra preocupação. Chamou a atenção. Chamou a atenção. Né? E aí a nossa escola voltou 2021, claro, a passos muito lentos, porque ainda estava na questão da vacinação. Né? Não Muito tinham todas as medo, permissões, não né? tinha, né? E aí a gente conseguiu uma liminar, fazendo protocolos de acordo quando o comércio abriu. A gente solicitou também que os protocolos fossem feitos para a escola. E aí foi quando a gente voltou em 2021, claro, muito acanhado ainda, mas foi quando realmente a gente viu que houve realmente um crescimento da escola. Olha que legal, né? Gente, fantástico, Passa né? por um processo de pandemia que não foi fácil para ninguém. Eu acho que o maior né? desafio para Readaptação todos nós, para né? todos nós. Todos nós. Pais, alunos também, né? É. E lembrando que eu sempre digo que escola não é só um cliente, não é só o aluno como cliente. A gente tem os pais dos alunos São também. Eu acho que a parte famílias, mais, né? assim, para você ter aquele jogo de cintura, Exatamente. para poder conseguir gerir, né? E fazer com que o pai entenda como é que funciona esse processo. Né? Exatamente. Acho que é uma parte muito difícil e eu parabenizo você. Ó, empreender já Empreender é não é muito fácil. forte, né? Muito desafio, Não é fácil, muita não é luta. E empreender na educação, hein, Naira? Como é que é? Quais são os porque desafios, né, que você tem? empreender na educação. A gente sabe que
quando se trata a nível Brasil, a educação, ela não está no primeiro plano. Não é, Infelizmente, né? E aí, lidar com a educação através do empreendedorismo, aí é que o desafio é maior. Porque a gente precisa apresentar, antes de mais nada, a importância disso na vida da pessoa. Porque eu, honestamente, cresci acreditando, e hoje também acredito como ideal de vida, que é apenas com a educação que você tem desenvolvimento de vida. Não existe outra fórmula. Não tem. Só com a educação. É só estudando. É só você tendo a formação continuada. É só você... É isso que eu digo para os meus alunos todos os dias. É só você estudando que você consegue crescer. Você não consegue crescer de outra forma, né? Até as pessoas que às vezes não estudam, mas, sei lá, almejam e querem e conseguem alguma coisa na vida, mas sem o estudo elas não conseguem gerir da forma correta. E continuar. Então, exatamente. Então, quando a gente vai trabalhar isso na educação, quando a gente vai tratar isso na família, a gente precisa apresentar aos pais essa importância. É tanto que eu tenho muita preocupação quando há alunos novatos na escola que vão conhecer a nossa escola, de eu mesmo, pessoalmente, ter esse momento com os pais. Formar esse pensamento, né? Formar esse pensamento. Que escola não é apenas o local que você vai deixar seu filho e vai buscar daqui a pouco. Escola é um local onde seu filho está crescendo e se desenvolvendo. Ali, ele pode ser o melhor onde ele quiser ser. Mas, para isso, ele precisa de apoio, ele precisa de estar num ambiente que seja saudável, que seja tranquilo e que ele goste, né? Eu digo, abrindo parênteses, que a escola, lá, a escola da gente, é um curioso caso dos alunos que amam estar ali dentro. Eu nunca vi, tem hora que eu digo, minha gente, vocês não tem casa não, vamos embora para casa. Peraí que isso vai valer um forte. Atenção, pais aí, você que conhece algum pai e mãe, encaminha aqui esse bate-papo. Como é a história, exatamente. Né? Lá na escola, eu gosto que seja um ambiente saudável para toda a comunidade escolar. Tanto para nós, enquanto funcionários, enquanto professores, né, enquanto comunidade dentro da escola, quanto para os alunos, como para a família como completa, até porque a gente até trata os pais lá como família crescer. Então, qualquer momento lá a gente tá, oi família, mas é o curioso caso dos meninos que às vezes nem querem sair para almoçar, querem almoçar na escola para passar o dia todo lá. Isso veio muito também, lógico, eles amam a escola, né, amam estar lá conversando com a gente. Eu tenho uma abertura muito grande em relação a estar com os meninos, sempre estou com eles, né? Minha sala às vezes está lotada, minha gente, pelo amor de Deus, né? Vamos para casa de vocês, vamos para a sala. E eles não gostam, a gente gosta de ficar aqui. E aí, quando ano passado saiu que a gente estava esperando, né, o normativo de não ter mais a questão do celular em sala de aula, não poder utilizar, né, essa tecnologia, que não seja para fins pedagógicos, educacionais, né? Então, a gente pensando nisso, nós montamos lá um salão de jogos. E aí, do mesmo jeito que tem nos lugares lá, fliperama, os joguinhos aquele de disco, a gente fez lá na escola também. Pronto. Pra quê? Os meninos querem ficar lá de manhã, de tarde, se deixar de noite. E nada de celular, viu? Não. Vamos lá, aproveitar a escola. Exatamente. E eles amam. E assim, foi algo genuíno, foi algo que a gente não teve o interesse de estar fazendo essa barganha, essa troca, mas acabou que foi. E deu certo e rendeu muito, deu muito certo. Legal, os meninos vão, e eu gosto porque a gente passa o dia na escola, e os pais também gostam, porque às vezes não tem a rede de apoio, os meninos às vezes precisam estar em casa, e eles gostam porque estão na escola, e qualquer coisa liga pra gente, fulaninho tá aí, né? Tá aqui, tá jogando com um colega. Qual é a idade dos meninos lá, assim, a faixa etária das crianças lá? Que ano até que ano? Lá eu tenho do maternal até o ensino médio. Olha, então atenção, viu? Porque vamos logo começar a plantar a sementinha de que a escola é o melhor lugar. É o melhor lugar, é o mais legal, é onde você vai aprender coisas novas, onde você vai crescer, sabe? Não só no tamanho, mas no pensamento. Né? Exatamente. Plantar, você realmente pega o aluno ali, pequenininho, planta, né, a sementinha dele. Eu quero que você fale isso, legal, porque tem muito pai e mãe que diz, mas eu não vou, vamos lá, gastar, né, meu tempo e meu valor ali nesse momento da vida, porque vai aprender a mesma coisa. Muda teu pensamento, viu? Porque ali é uma cabecinha que você vai fazer tudo do zero e vai ensinar o melhor, né, para essas crianças. Existem muitos pensadores que dizem que criança é uma esponja insaciável, né? Na verdade, é um quadro em branco
que nós vamos lá, né, lapidando e pintando da forma como eles vão estar lá se desenvolvendo. E a melhor escolha para uma família é realmente colocar a criança muito cedo na escola, né? A partir dos 2 aninhos lá, nós recebemos crianças a partir de 1 ano e um pouquinho, já está andando, tem um conhecimentozinho, já vai para a escola. Daqui a 1 ano e meio, não, daqui a 6 meses eu acho que vai chegar mais 1 ano e meio, eu acho que você menos do que isso. Daqui a pouco tá chegando, tá chegando. Gente, para mim, eu sou a levantadora da bandeira que é importante. A criança, ela se transforma em um ser pensante. Eles têm sabe, um senso das coisas. Eles são incríveis. Eu sou fã da educação infantil, amo todos os segmentos, amo todas as turmas, mas a educação é sim, a educação infantil é sim um momento basilar do aluno. Ele precisa passar por ela, porque é lá onde tem a motricidade fina, né? As crianças, a ampla, as crianças começam a socializar com os coleguinhas, começam a entender as diferenças, né? E isso sim, para mim, é a base fundamental para o aprendizado. Vai representar para a vida inteira, né? De todos nós. Então, realmente pensar com muito carinho e atenção nessa fase vai fazer de verdade a diferença no futuro do seu filho, da sua família. E muitos pensam, não, vou levar para a escola, vou pagar para o menino brincar. Mas lembrem, brincadeira está lá na BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, e que é importante sim, é direito da criança. Então, ela precisa brincar. E é na brincadeira que ela aprende. Óbvio que ela aprende, né? É na brincadeira que aprende. Então, precisa entender que é direito. Hoje nós vemos muitas crianças que estão com dificuldade de correr, de pular, né? E por quê? Porque estão trancadas, né? Estão em casa, os pais com muito medo, muitas vezes. E eu digo, gente, fica tranquilo. Agora, claro, vá para uma escola, conheça a instituição, entenda os princípios da instituição e aí sim, sentiu confiança, coloca a criança. Na sua visão, principalmente você que está ali no comecinho, pega na vida desses alunos um quadro em branco que é a criança, como você vê o futuro dessas crianças que passam pela sua instituição? Como você vislumbra? O que é que você imagina? Tem algum planejamento para quem entrou? Porque, poxa, não sei, acredito que não, mas óbvio que não. Mas quem entrou no maternal, quem entrou no comecinho agora, não chegaram ainda no ensino médio, no fundamental. O que é que você imagina deles? Assim? E lógico, a gente precisa entender que o pensamento de futuro tem que começar dali sim, dali. Não é esse só planejamento lá no futuro, não, né, que eu vou pensar. O planejamento tem que começar lá, porque muitas vezes o espírito de liderança da criança, a forma como ela age com os coleguinhas, ali a gente já começa a ver os futuros profissionais. Né? Você já começa a ter essa visão. Exatamente. Tem criança que gosta de conversar e gosta de procurar, de entender. Isso aí vai ser um jornalista, um psicólogo, né? Um médico. Um médico. E aí, daqui a pouco tem a criança com o coleguinha que gosta mais de estar lá sendo o gestor, o líder. Liderando tudo. Pega a filhinha e leva pro parquinho. Quando a tia vê, tá no parquinho, todo mundo brincando. Quem levou? Humildinho, né? Já tem esse espírito. O líder nato, né? A gente precisa entender que isso precisa ser visto. E lá na escola, eu digo muito para as famílias que as crianças, elas vão ser lá treinadas e educadas para que eles possam ser o melhor no que eles quiserem ser, né? Porque não adianta a gente galgar apenas profissões que muitas vezes não é o que eles querem, não é o que eles vão estar lá se destacando. Quantas vezes a gente, né, termina a nossa primeira graduação e se encontra na segunda, na terceira, né? E quantas vezes a gente faz isso? Para a criança, a gente está fadando ela a um desempenho só. Isso. Vamos estimular para que ela seja o melhor no que ela quiser ser. E foi, inclusive, o tema do nosso videocast semana passada, né? Sobre essa mudança de carreira. Né? A gente tem um aluno de odontologia, passou por aqui pelo videocast da gente, ele mudou a carreira dele. Ele agora está começando ali na área acadêmica. Ele já tinha 7 anos de atuação em marketing, mercado, na área né? Em comunicação, comercial. E aí deu uma reviravolta e disse, agora eu vou fazer odontologia. E tá lá, feliz da vida. Exatamente, né? Muito. Porque a gente sabe que hoje em dia, apenas uma graduação, você sabe que você fica sempre o mais do mesmo, fica um marasmo. Você precisa sempre buscar, né? Tem que agregar valor nesse processo, né? Eu comecei com uma graduação, hoje eu já tenho outras, e aí a gente começa a entender que às vezes até nessas outras a gente consegue tirar um pouquinho de cada, né? Exato. E já se identificar em outra.
né? Então, isso é muito importante. E isso tem que ser pensado a partir da educação infantil. Rapaz, rola aqui, acho que mais de 1 hora. Vamos Eu convidar acho que novamente. sim. Vai. Não, eu quero agradecer a todo mundo que deu a sugestão de trazer a Naira, porque realmente, né, ela, vendo aqui as ações de parceria junto com a escola, disse, poxa, traz ela para falar sobre como é esse universo da educação infantil, e olha só que coisa mais incrível a gente pôde partilhar aqui com vocês. Infelizmente o tempo corre, né? Já correndo aqui. Eu queria trazer um recadinho especial, um agradecimento especial Isso. para sua câmera, para você falar, para os seus alunos, para os seus, enfim, é com você. Para os pais, para quem não conhece ainda a escola. Pois é, pessoal, eu agradeço demais a oportunidade de falar de educação. Educação é uma área que eu sou apaixonada e que, por mim, eu poderia falar dias e horas, né? Porque realmente é o que eu acredito. Educação é a única forma de desenvolvimento e crescimento do ser humano. Só e apenas com educação. Então, estude, procure sempre a formação continuada. Eu sou fã da Facene, tenho um agradecimento, uma gratidão imensa, porque foi uma faculdade que acreditou também na nossa escola, levando os projetos para a nossa escola. Então, isso agrega muito valor. Muitos pais vão procurar a nossa escola também pelos projetos que a Facene leva. Olha que incrível. Teve agora a Semana do Bullying, que muitas escolas estão fazendo agora. A gente fez faz 15 dias com a Facene. Muito antes. Né? Vai ter agora a Semana do Trânsito, que muitas escolas só trabalham em setembro por conta da Semana Nacional. Né? A Semana do Trânsito vai ser dia 16 agora. Então, realmente são projetos que a educação ela precisa estar junto e precisa estar parceira. E vocês são nossos parceiros. E a gente sabe que as crianças saindo da escola, a gente tem o maior prazer de levar eles para a faculdade e que Deus quiser vai ser a Amém. Naira, obrigada. Obrigado, Naira. Com certeza obrigada. tem uma próxima oportunidade. Com certeza, Coisa com boa, certeza. coisa boa. Obrigada a você mais uma vez que acompanhou toda essa nossa conversa, você que deu a sua sugestão. Continue, por favor, com muito like, comentário, direct. E como é que o pessoal faz para poder assistir a gente aqui em outros episódios, Iago? Quem quiser assistir, vai no nosso canal do YouTube, Facene Famene. E aqui também no Instagram, aqui nos destaques, aqui em cima, ó, na bolinha dos destaques, tem os nossos videocasts, todos os episódios, certo? Mais uma temporada. Obrigado demais. Queremos agradecer você que tem participado, que tem comentado, que tem sugerido, certo? Mais um sextou. E lembrando que sexta-feira tem muito mais. Tchau. Valeu!